Olá, tudo bem? Antes de começarmos o nosso tema de hoje, que é a Revolução Industrial, eu gostaria de dizer que este canal, ele nasce por uma necessidade de criarmos um canal de comunicação com os nossos alunos. Mas ele se propõe também, aos poucos, a gente fazer algumas reflexões um pouco mais profundas na, em toda a área de ciências humanas, que é a área que eu atuo. Então, por enquanto, a gente está trabalhando algumas questões sobre história e geografia, como a linguagem para o ensino fundamental, mas aos poucos a gente vai abordando, tendo outras abordagens e também com outras linguagens. Certo? Então, a todos aqueles que aqui chegam, vocês sejam bem-vindos e podem se inscrever no canal, vocês podem curtir, se gostarem, se acharem interessante, e assim nós vamos nos construindo e vamos aprendendo juntos, uns com os outros, certo? Bom, hoje então vamos falar sobre a Revolução Industrial, que é um tema trabalhado no oitavo ano. Foram já desenvolver algumas atividades, e agora então vamos fazer uma explanação de uma forma sucinta para aqueles que estão necessitando dessa explicação, certo? Bom, Revolução Industrial. Ela se inicia na Inglaterra, século XVIII, meados do século XVIII, portanto, em torno de 1740, 1750, até um pouquinho antes, na Inglaterra. E por que na Inglaterra? Justamente porque a Inglaterra ela dava condições para que houvesse essa chamada Revolução Industrial. Por quê? Quais eram as condições? Primeiro, a Inglaterra detinha uma abundância em recursos naturais, principalmente o carvão, que era utilizado e foi utilizado no momento inicial da Revolução Industrial, certo? Havia também uma farta mão de obra, né? Existia muita mão de obra por conta do êxodo rural que havia nessa época e que algumas cidades, algumas vilas, enfim, já havia um princípio de urbanização. Tá? Então, havia muita gente saindo do campo. Terceiro, as condições políticas. A Inglaterra tinha uma instabilidade política, ela conquista uma estabilidade, então ela se torna estável politicamente e então isso dá também condições. E além da concentração alta de riqueza da burguesia inglesa, por conta que ela tem muitas regiões fora da Europa, né, que ela consegue desenvolver, né, o comércio e explorar e assim enriquecer a sua burguesia e alguns da antiga nobreza. Bom, nós podemos dizer então que a Revolução Industrial ela promove grandes transformações em dois pontos. Nas relações de trabalho, que a partir daí não será mais a mesma coisa, né? Lembrando que nós vimos de um sistema feudal do período da Idade Média e agora vai ser um novo sistema, inclusive o capital que vai se estabelecer e vai crescer, vai ser o que vai ditar, junto com a Revolução Industrial, as novas relações de trabalho. Tá? E claro, além das formas de produção, com a aquisição ou com a chegada das máquinas, né, depois das indústrias. A fábrica vai se transformar no grande símbolo dessa nova sociedade fabril ou sociedade industrial a partir de então. Então agora, antes, se no período medieval nós tínhamos a igreja como o grande símbolo, agora nós temos o quê? Nós temos a fábrica. Tá? Novas classes sociais surgem com a Revolução Industrial, principalmente a classe burguesa e a classe do proletariado. Tá? A burguesia, ela passa a ser a detentora da economia e também dos meios de produção, e o proletariado são os empregados, né, os funcionários, enfim, aqueles que vão, os trabalhadores, no geral, aqueles que vão vender a sua força de trabalho
para o burguês, para o industriário, para o empresariado, o empresário. Tá? Nós podemos dizer que a Revolução Industrial ela fecha um processo que se inicia lá com o artesanato, é um esquema que tem o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. O artesanato, então, no processo artesanal, o artesão ele fabrica, ele produz com as suas mãos. Então ele tem, de certa forma não, ele tem o controle total da produção e ele domina o controle da produção de uma forma sozinha. No processo de manufatura, o que é? É a reunião de vários artesãos em um local em que já há uma divisão do trabalho, tá? E também um aumento da produção. E claro, aos poucos, o artesão ele não vai tendo o controle total da produção, mas ele subdivide e se divide uns com os outros. No processo da maquinofatura, que é o processo que entra as máquinas, então aqui o que acontece? Aqui o emprego não é mais o artesão e dono do seu local, do seu meio de produção, mas são os empregados assalariados que eles contribuem, ajudam no processo de produção, mas que não é deles. Tá? Eles receberão apenas um salário, uma parte em troca do seu trabalho. Neste, há um distanciamento das classes sociais, né? Da burguesia com o proletariado. Claro, cada um com seus interesses, então é o que Marx chama de conflito de interesses surge. E claro, um grande aceleramento da produção. Tá? Bom, a Revolução Industrial nós podemos dividir ela em 3 fases. A primeira fase, que vai do meados do século XVIII, quando inicia ali o processo vamos dizer assim, da invenção das primeiras máquinas, até meados do século XIX, 1850, 1860. Então, ali há o quê? Os primeiros inventos, como por exemplo o tear mecânico, a locomotiva a vapor, o motor a vapor, e assim, uma certa solidez do processo industrial, mas ainda na Inglaterra apenas. A segunda fase, chamada Segunda Revolução Industrial, que vai ser dali do meados do século XIX, 1850, 1860, até o século XX, mais ou menos meados também do século XX, aí 1950, 1960. E essa segunda fase, o que acontece? Há uma expansão do processo industrial da Inglaterra para as demais regiões e os demais países da Europa, principalmente ali a Alemanha, a França, a Bélgica, que são os países mais industrializados nesse período, e também fora da Europa, como os Estados Unidos e o Japão, que são os principais países que se industrializam fora do eixo europeu, do continente europeu, certo? E, claro, nessa fase também há um grande desenvolvimento das fontes de outras fontes de energia, né? Além do vapor e além do carvão. Tá? Se desenvolve novos meios de transporte, como por exemplo o carro, o caminhão, enfim, o próprio avião, o navio, todos nesse meio tempo. E uma coisa muito importante foi também o desenvolvimento dos meios de comunicação, rádio, telégrafo, cinema, fone, TV, todos esses meios contribuíram incrivelmente e tiveram um valor muito importante aí para acelerar esse processo. É o que nós vemos hoje, né? Se a gente está, inclusive, hoje fazendo uso, gravando vídeos, porque houve um aceleramento nessa área. Também se desenvolveu ali o aço, a eletricidade que surge, petróleo, derivados, tudo isso aí contribuiu nesse segundo processo industrial. E claro, além dos Estados Unidos, do Japão, ele começa a chegar em outros países também. E a terceira fase do industrial, que inicia mais ou menos ali, quando termina a segunda, que é meados do século XX, 1950, 1960, ela é marcada pelo quê?
desenvolvimento das novas tecnologias, né, como a informática, a microeletrônica, a robótica, a engenharia genética, a telemática, todas essas tecnologias que hoje nós conhecemos muito bem, certo? Bom, quais foram os principais impactos do processo industrial? É claro que o primeiro é uma transformação no cotidiano, na vida das pessoas, né, devido às novas relações de trabalho, devido à predominância do meio urbano, né, sobre o meio rural, a dinâmica das cidades, né, quer dizer, na modernidade, ali, depois da Revolução Industrial, não é mais você pensar a dinâmica social de uma sociedade a partir do eixo rural, mas agora a partir do meio urbano. Também a questão do meio ambiente, que foi muito afetado pelo processo todo de industrialização. Nós sabemos hoje, né, que é uma questão muito séria do meio ambiente, inclusive que ou preservamos eles ou a gente vai ter dias piores ainda, certo? Foram os principais impactos. Bom, com a Revolução Industrial se aumentou em tamanho, se aumentou inclusive a produção, e por isso nós temos hoje uma sociedade baseada no consumo, né, e daí vem a questão do consumismo desenfreado, que é uma sociedade assim que precisa consumir qualquer coisa para ter a economia girar. Bom, essa é uma outra questão, mas é um dado, né? A questão da circulação dos povos, né? Com a Revolução Industrial, os povos circulam no mundo todo, ou seja, hoje as fronteiras, praticamente não há mais fronteiras, né? Tanto é que o que a gente está vivendo agora no momento, a questão da Covid, o vírus, né? Ele iniciou há poucos dias lá na China e está no mundo todo. Por quê? Por conta da circulação das pessoas que levam ou trazem junto. A questão da circulação das mercadorias também, que as mercadorias circulam. Hoje você joga uma mercadoria na internet, aí questão de dias, está em todo mundo. Também outro dado importantíssimo, que é o aumento do intercâmbio, a intensidade do intercâmbio cultural. As culturas começam a se relacionarem com muito mais ênfase, né, e muito mais forte com a Revolução Industrial, certo? Nós temos aí, a partir da Revolução Industrial, então, uma sociedade adaptada aos ritmos do relógio, ou seja, o relógio é aquele que vai ditar o ritmo da nossa vida, né, tudo é cronometrado. A questão do tempo virtual, né, que hoje nós vivemos, inclusive, essa terceira fase, alguns falam em quarta fase do processo industrial, hoje, no momento, que é a proliferação e a importância do tempo virtual, da internet. Bom, é claro que o processo da industrialização trouxe muitas coisas boas, mas também alguns problemas, né, como, por exemplo, o principal deles é a questão do meio ambiente, né, a agressão forte ao meio ambiente por conta da demasiada extração dos recursos naturais, a poluição, queimadas, contaminação, né? Temos aí proliferação, epidemias, também a questão dos ambientes insalubres, que, por incrível que pareça, ainda pessoas trabalham em ambientes insalubres, ou seja, que não são adequados para a saúde do trabalhador, né? A questão do trabalho infantil no início, ali, principalmente no início, nos primeiros séculos, o trabalho infantil, o trabalho feminino e o trabalho escravo, que ainda existe o trabalho escravo, mas que era muito mais forte digamos assim, nos primeiros 200 anos, aí, os primeiros 2 séculos, logo depois do processo que começou a industrialização. Então, esses são os principais problemas. E para finalizar, sobre a Revolução Industrial, vamos dizer que nós temos hoje consciência de que os recursos naturais eles são limitados, ou seja, eles não são para sempre, eles terminam. E também, hoje, nós temos consciência de que há profundas desigualdades sociais que elas se acentuaram a partir do processo industrial. Quer dizer, a riqueza para todos, mas, no entanto, elas não estão com todos. Então, há uma questão, claro, uma questão política, mas que aqui a gente aborda pelo lado da história. Então, a desigualdade social é muito gritante. Isso é outro ponto que nós temos consciência, né? Principalmente por conta da exploração do trabalhador.
que ainda é muito acentuada. E nesse sentido, para terminar, eu vou terminar com uma frase é uma frase, né, adaptada do Frei Leonardo Boff, que é uma pessoa que trabalha muito a questão da manutenção da vida. Né? Então, sim, nós não mantivermos a vida hoje, não preservarmos o meio ambiente, a vida estará altamente e já está altamente impactada. Ou seja, ou preservamos o meio ambiente ou nós corremos um risco muito grande. Certo? Bom, quanto à Revolução Industrial era isso. Agradeço a todos. Aqueles que gostarem, então, pode curtir, se inscreva no canal. E aos poucos nós vamos usando essas ferramentas que eu penso que elas são tão importantes. E esse aqui que eu vos fala tem consciência de que pode contribuir com alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Daqui um pouco eu volto.